Muito bem, então, gente, agora a gente vai montar o nosso trabalho final desse exercício que a gente fez aqui, né? Então eu vou abrir aqui meu tabulador, meu escritor, que para quem usa o Windows vai ser Word, que é onde a gente vai escrever isso aqui, né? Então a gente vai chamar de relatório de óbitos por diarreia no estado do Rio de Janeiro, ano de 2017. Bom, geralmente quando a gente vai fazer um relatório como esse, a gente começa explicando, dizendo de onde veio e tal. A gente tem que ir fazendo a matéria de análise de dados. Então a gente vai começar fazendo tabelas, tá bom? E as tabelas univariadas. A gente vai ter uma informação aqui, numa tabela, e a quantidade disso. Então a gente geralmente divide o nosso relatório em variáveis contextuais, variáveis do indivíduo, e às vezes variáveis do fenômeno, da doença, do óbito, né? Então a gente vai chamar de variáveis do óbito, se tivermos. Então a gente vai começar por aqui, ó, com as variáveis contextuais. A gente possui algumas variáveis contextuais na nossa base. Por exemplo, a primeira dela, que a gente pode ver por aqui, como a gente tem o nome dos hospitais, 126 hospitais, se tem algum hospital onde mais ou menos pessoas morrem. Então, uma forma que a gente falou de ver tabelas, né? Então, ver tabelas contextuais, que a gente falou que dentro do App Display, então vamos dar uma acordada nele. Vou chamar ele aqui. Se eu quero tabelas univariadas, só vai ser de uma variável apenas, a gente sabe que é através do comando tab1. E aí a gente vai então fazer uma tabela de quantas pessoas morrem por cidade. E o tab1 já vai me trazer aqui do lado um gráfico de barras simples. Então esse gráfico ele praticamente serve para pouca coisa, porque ele como é que eu posso falar? Ele informa muito pouco. Eu acabei pedindo para a cidade, mas eu falei que ia fazer para o nome, né? Deixa eu gerar então para o nome. Vamos lá. Desculpa. Comecei a explicar nome e coloquei cidade. Então, para o nome. A gente tem aqui hospitais onde mais morre gente. E percebam que tem alguém aqui que é um hospital que é onde mais as pessoas estão morrendo. Como diminuir a letra, né, de um gráfico? Está todo mundo sobreposto, está ficando muito ruim. Lembre-se sempre que você quer fazer isso, você vai no Help para ver qual que é o argumento para tamanho. Eu já sei que geralmente gráfico, o sex, que está aqui, ó, é para tamanho. A gente confirma aqui, ó. Então, sex, parâmetro para extensão dos caracteres, o tamanho relativo das barras. E ó, sex names. O relative scale of the name labels for the bars, que é justamente o que a gente quer. E geralmente o sex ele vai variar entre 0 e 1. Então, se o sex names for o correto, se a gente pedir 0.25, que é um valor bem baixo, seria o quarto do que está sendo, ó, ficou bem curtinho agora. Tão pequenininho que a gente nem enxerga, né? Então, na verdade, a gente pode pedir menos. 0.8, vamos ver como é que vai ficar. Ainda assim, ele fica colocando um em cima do outro. Talvez, se for o sex em só, isso aqui resolve. O sexinho aqui. Enfim, vai ficar sempre ruim esse gráfico aqui. Como ele não informa muito, mas para mim vocês já sabem como é que mudam, né? Aqui a gente tem a tabela, ó. Vejam que a maioria tem apenas um registro de óbito. No hospital Alcides Carneiro morreu uma pessoa.
No Caxias DOR, uma pessoa. Na Central de Emergência, uma pessoa. No CHN de Niterói, e assim sucessivamente. Tem outros aqui que o R não plotou, o App Display ocultou, porque, né, todo mundo ele pode plotar para você. E eu tenho um lugar onde mais pessoas morreram, um hospital, no Unimed. Qual será a cidade, né? Isso aqui é interessante, um hospital privado, e isso aqui pode ser legal de a gente informar numa tabela. Aqui a gente tem o Municipal de Macaé. Então, ao invés de um tab 1, quando a gente quer uma tabela cruzada, a gente faria um tab PCT. Mas, percebam, colocar uma tabela com essa quantidade de registros não é legal. Outra coisa, a gente percebe aqui que existem hospitais onde tem uma maior proporção de óbitos, mas eles são muito poucos. Então a gente pode colocar os 3 hospitais com maior registro de óbitos e o quanto isso significa na base como um todo, né? Então, variáveis contextuais. Primeiro, hospitais com maior número de óbitos. E aí você vai fazer uma tabela, a gente pode colocar apenas 3 e cada um vai fazer isso da forma que quiser. Tá ok? Eu acho que tem aqui. Eu vou pegar 4 linhas e 3 coluninhas aqui. Então, nome do hospital, a quantidade e a proporção deles. Por que eu estou fazendo isso dessa forma e não estou exportando direto uma tabela? Porque se você exporta uma tabela, ela já não vai ficar da maneira que você quer. Então, como é que eu faço, né? Quero justamente informar você que a gente reduz o tamanho de uma tela. Isso aqui é preferência pessoal, tá, gente? E aí eu copio, ó. Então, o nome do hospital, do primeiro, Unimed, Mata 7, isso é 30,4% dos casos. O outro é a UPA Beira-Mar, matou 6 pessoas, isso representa 2,9% dos casos. E o terceiro é o hospital Albert Schweitzer, o Weitzer, deve ser assim, matou. Ah não, aqui o terceiro é Salgado Filho, que empata, né? Então vamos adicionar mais uma linha. Aqui, insere uma linha abaixo. Então, Salgado Filho, mesma coisa, 5 aqui embaixo, 5 também. E as duas coisas representam 2,4% dos óbitos. Uma coisa que a gente pode ver é se esses hospitais pertencem à mesma cidade, né? Então agora sim, a gente poderia fazer um tab 1 da cidade. Uma dica aqui, se você quer só duplicar um comando para baixo, você vai pressionar Alt Shift para baixo. E aí, pum, ele vai vir para cá. Então, ao invés do nome, vai ser a cidade. E nós iremos descobrir as cidades que mais estão matando, né? No caso. Então, aqui a gente vai ter... Ela está organizada em ordem alfabética. A gente pode organizar em casos, não dentro do tab. Tá ok? Aqui, ó, frequência, não tem como ordenar, percebam? Ah, tem aqui, sort.group. Pattern for sorting categories in the table in the chart. Default is no sorting. Ah, então sort.group decreasing. Vamos informar aqui.
sort.grupo decreasing. Vamos ver se feio. Ficou do jeito que a gente queria. O Rio de Janeiro é a cidade que mais vai ter, mas é porque tem muita gente lá, né? Depois a gente tem Duque de Caxias e Campos de Goytacazes. Isso aqui é bem interessante. Então, uma outra variável contextual que a gente vai ter aqui. Aí, já que você tem essa tabela agora, ó, você pode, obviamente, né, mudar. Aí vai ficar do jeito que você realmente quer. E aí vai ficar uma tabela mais adequada ao padrão do seu tabulador. Tá? E a minha dica é justamente essa: exportar a tabela do R nem sempre é uma boa jogada. Então agora vai ser cidades com maior número de óbitos. Então a mesma tabela que está aqui, aí a gente usa a mesma, digamos, técnica, né? Então aqui vai estar o Rio de Janeiro em primeiro lugar, em segundo Duque de Caxias, e em terceiro Campos dos Goytacazes. E aí você coloca aqui os seus registros. E aí vocês vão construir tabelas dessa forma para as variáveis de contexto que vocês querem colocar e julgam fazer isso. Mas geralmente a gente pode resumir essas tabelas aqui, tá ok? E aí é dessa maneira que eu quero que vocês pensem o como que vai ficar melhor a exibição dos resultados de vocês, tá? Estou só terminando de atualizar aqui 6.3 e vou excluir essa linha. Muito bem, e vou aumentar esse carinha aqui. Tem que aumentar todo mundo. Pense o seguinte: para cada uma das variáveis contextuais vai ter uma tabela, uma outra tabela, uma outra. Essa não é a melhor forma de fazer. A melhor forma de fazer, e é dessa maneira que eu quero que vocês pensem, comecem a pensar, é o seguinte: ó, eu vou fazer uma tabela só para as variáveis contextuais. Então eu tenho 1, 2, 3, 4 linhas, 5, né, na primeira, e mais 4 na segunda, de duas variáveis. Então eu vou colocar duas variáveis. Eu tenho 3 colunas, então eu vou pôr 3 colunas aqui. E aí a primeira linha da minha tabela vai ser hospitais com maior óbito. Depois disso, você mescla essa primeira aqui, nem sei como é que mescla aqui, centraliza, e você vai dizer que a Unimed é tanto, o fulano é tanto, esse fulano é tanto. Então vai ficar assim, ó. Aí a próxima informação, que ainda são variáveis contextuais, é cidades com maior óbito. Seleciona aqui, mescla essa coluna, centraliza ela e você copia, que é o Rio de Janeiro, assim assado. E aí, para ficar ainda mais interessante, essa primeira linha aqui, que é a sua linha de que está dando a informação do que isso se trata, você dá uma corzinha para ela, sabe? Que aí ela vai ficar bem melhor. Não sei se vai colorir aqui, não. Enfim, dei uma cor para ela aqui. Aqui, conteúdo da tabela, não. Opa, achei. Então, essa linha aqui, vou desmarcar, para ficar sem preenchimento, e eu vou pôr uma corzinha nela toda. E aqui eu vou pôr uma outra corzinha
nela toda. Vejam, agora, claro que vocês vão fazer isso conforme vocês estão mais habituados, né? No Word, etc e tal. Eu estou fazendo aqui, mas é bem igual. Vejam o que vai ser melhor. Eu tenho variáveis contextuais, aí hospitais com número de óbitos, aí depois cidades com número de óbitos. Então aqui é uma opção de mostrar, só que em geral isso aqui é bem melhor, onde eu vou ter variáveis contextuais, e aqui eu vou ter todas elas. A primeira, hospitais com maior óbito, a quarta, as cidades. E tudo vocês vão colocar aqui, as quantidades e a proporção. Deixa eu só adicionar uma linha, inserir linhas acima, para dizer que aqui é quantidade. E lá é a proporção. Ok? Façam da maneira que vocês acharem melhor. Essa ou essa. Eu sugiro essa daqui, porque em geral ela fica mais organizada. Outras variáveis contextuais que vocês vão seguir fazendo essa tabela aqui. Vocês vão fazer para tudo que tem a ver com lugar, com espaço. Então, tem ainda aqui o local de ocorrência, é uma variável contextual, se no hospital, se não sei o que, se E aí, por serem poucas, vocês vão colocar, Alt Shift menos para repetir, e ao invés de cidade, é o local call. Eita! Local call, fator com 3. O que deu ruim aqui? Erro em plotar. Ah, tá. Minha área de gráfico está muito baixinha. De novo, vamos ver se vai dar certo. Veio. Então lá na tabela vai estar, né, local de ocorrência. Aí vai ser a cidade de Comal, vai ser todas as três, né? Fica bem mais interessante. E além disso, vocês podem colocar não o mês, porque vão ser 12 linhas, mas a estação do óbito. E aí depois vocês vão começar aqui nas variáveis do indivíduo, das variáveis que são do indivíduo. Então na sua base, o que estão falando da pessoa? A data do óbito não interessa, não, mas o sexo, a raça, cor, estado civil, a escolaridade, a idade também. E aí, sobre o tipo de morte que a gente pode investigar, vão ser as diferentes linhas. Mas isso que vocês vão fazer. Depois que vocês fizerem a tabela das variáveis contextuais, depois das variáveis do indivíduo, a gente já viu que do óbito não vai ser preciso. Vocês vão ter um resumo que vai dar um panorama de como isso funciona. Das variáveis que vocês acharem mais interessantes, então, por exemplo, das contextuais, quais vão ser as mais legais de plotar, de fazer um gráfico? Vocês vão escolher uma e vão fazer um dos gráficos que vocês aprenderam. E aí, vocês embaixo da tabela das variáveis contextuais, você vai colocar gráfico da variável que você escolher, tá bom? Da, sei lá, estação do óbito. E aí você vai colar aqui embaixo o gráfico que você produzir. Você pode escolher quantas variáveis você quiser, 1, 2, 5, de todas, e da mesma coisa do indivíduo, como que você vai plotar essa variável. E aí vocês vão me entregar na próxima semana, levem com vocês esse trabalho, que vai ser o relatório dos óbitos por diarreia no estado do Rio de Janeiro, onde vai ter análise das variáveis contextuais, vai seguir em tabelas separadas ou num tabelão junto. Embaixo vai ter um ou mais gráficos dessas variáveis. Depois vai ter variáveis do indivíduo, uma outra tabela separada ou tabelona, e também gráficos. Ou seja, cada um de vocês é esperado que tenha trabalhos diferentes. Primeiro porque vocês vão poder escolher que tipo de trabalho vocês vão fazer, quantos mostrar. E segundo que a escolha do gráfico que vocês vão plotar é também de vocês. Então eu não espero trabalhos parecidos. E a gente vai corrigir isso na próxima quarta-feira.
tá ok? Então esse é o conteúdo da aula de hoje. Então, a gente aprendeu, vamos dar uma revisada. A gente aprendeu como criar pontos de corte de uma variável numérica que chamamos em categórica. Segundo, a gente aprendeu como plotar um gráfico de barras proporcional e não com a quantidade de casos. Depois a gente fez uma revisãozinha do label. O pessoal da graduação viu pela primeira vez como exportar uma tabela CSV. E agora como que a gente começa a organizar um relatório, tá bom? Então esse é o conteúdo da aula e o exercício que fica para vocês fazerem. Até a próxima quarta-feira e valeu, gente!